Se você se parece comigo, nós sempre vamos gostar de animações um pouco mais sombrias. Animações que até podem esconder uma história bonita, mas com certeza você não assistiria antes de dormir. E é sobre algumas delas que vamos falar hoje. Não esquece de se inscrever e deixar o like para apoiar. E bora pro vídeo! Todos nós que fomos assistir Coraline pela primeira vez, pensamos que era mais um filme fofo com uma mensagem bonitinha no final. Mas nos deparamos com um desenho estranhamente perturbador e sombrio, além de ser uma das animações mais cheias de símbolos ocultos e teorias não solucionadas. Vem comigo entrar pela portinha secreta do mundo de Coraline e discutir algumas de suas famosas teorias. Hoje no Inacreditaos. Antes de entrar nas teorias, vamos relembrar um pouco a história. Coraline se muda com os pais para um lugar muito mais que estranho, o Palácio Cor-de-Rosa. De começo, conhecemos com Coraline uma casa antiga, isolada e aparentemente descuidada, mas logo percebemos que ela esconde vários segredos. Ao que tudo parece, segredos esses que pouco importam para os pais de Coraline, sendo eles Mel e Charlie. Sua mãe parece sempre impaciente com as atitudes da filha e uma pessoa bem fria. Vive exausta e distante, sempre focada no trabalho. Igual ao seu pai, que não tem um minuto sequer para dar atenção para Coraline. Apesar desse clima bem esquisito na nova casa, comenta aí se você também sempre quis visitar o Palácio Cor-de-Rosa e não esquece de se inscrever. No começo, Coraline parece não se importar muito com o tratamento dos pais, porque assim que conhece o Weeby, seu novo colega que não para de falar, dá pra ver que ela fica bem confusa. Logo depois da nova amizade, explorando mais os arredores, Coraline conhece seus novos vizinhos. Sr. Bobinsky, homem extremamente enigmático e estranho, sempre obcecado pelos seus ratos de circo. E Senhoras Spink e Forcible, duas ex-atrizes idosas e excêntricas, que vivem entre cachorros vivos e cachorros empalhados. Aqui você já fica pensando quem mais parece estar escondendo algo, mas logo essa resposta surge, escondida atrás de uma caixa de papelão, a própria casa. Ao entrar pelo estranho túnel, Coraline se depara com um mundo muito parecido com o seu. Encontra seu pai, sua mãe e todos os vizinhos que já havia conhecido, mas com um detalhe aterrorizante: os botões no lugar dos olhos. Ela percebe que sua mãe a tratava melhor, seu pai parecia ter todo o tempo do mundo para brincar, tudo realmente parecia ser aprimorado. Até que a proposta de ficar ali para sempre, de repente parece muito cara. Sua outra mãe, também conhecida como Belladonna ou Beldan, quer que Coraline dê seus olhos para ela, assim costurando botões e ficando igual a todos. Depois de Coraline perceber a besteira que foi conhecer o outro lado, aconteceram muitas coisas. Belladonna rouba seus pais em troca dos olhos dela, ela conhece as 3 almas de crianças que tiveram seus olhos roubados de fato pela outra mãe e muito mais. Coraline então desafia a falsa mãe. Propõe que se conseguir encontrar as almas das crianças e seus pais, será libertada. Se perder, ficará ali para sempre, perdendo seus olhos. Uma espécie de jogo assombroso onde ela precisa ganhar. Aqui é só o início de tantos mistérios que encontramos em Coraline. Um túnel que leva para um mundo secreto, uma família quase igual à sua, só que melhorada, um gato falante que consegue viajar entre os mundos e várias outras coisas. Agora, vamos para as teorias. A partir daqui, espero que você já tenha visto o filme. Se não, assiste e volta aqui para a gente conhecer essas teorias. O segundo portal. Antes mesmo de entrar para o outro mundo, vemos um poço, próximo à casa de Coraline. Assim que se aproximam, o Weeby diz que é tão fundo que se olhar lá dentro dá para ver as estrelas, em plena luz do dia, indicando ser um segundo portal para o outro lado, mas que nunca foi confirmado. Uma das coisas que confirmaria isso é o gato, que desaparece em buracos e reaparece em outros lugares, sugerindo que há múltiplas passagens entre os dois mundos, não apenas a portinha. Falando do gato, tem a teoria famosa de que o gato seria o menino do quadro. Se você não sabe, tem um quadro mega esquisito que aparece nos dois mundos. No mundo real,
vemos um garoto triste, com um sorvete caído. No outro mundo, o mesmo quadro mostra o garoto feliz, com o sorvete intacto, tentando afirmar de todos os jeitos para Coraline que o outro mundo é muito melhor em todos os quesitos. A teoria sugere que o garoto foi a primeira vítima da Belladonna, mas conseguiu escapar parcialmente, talvez se transformando em gato. Isso explicaria porque o gato e a Belladonna desde o começo se odeiam, e porque ele conhece tão bem o outro mundo. A conclusão mais aceita para essa teoria é de que o gato é uma alma presa entre os dois mundos, e que mesmo se não for o menino do sorvete, ele está ligado à primeira vítima de Belladonna. Ele não é totalmente bom nem totalmente mal, apenas um observador neutro daquele misterioso lugar. Nossa próxima teoria é: o Sr. Bobinsky sabia o que estava acontecendo. Focando agora no vizinho esquisitão, em certa parte do filme, ele alerta Coraline a não passar mais pela portinha, dizendo que seus amigos camundongos o avisaram. No mundo real, os ratos dele realmente nunca aparecem, mostrando que os ratos verdadeiros pertencem apenas ao outro lado, sugerindo que Bobinsky está em contato direto com o outro mundo, talvez por meio dos ratos espiões. Tem alguns detalhes no filme que fazem a gente pensar o quanto todos os vizinhos de Coraline estavam sabendo de tudo e aparentemente não podiam contar a verdade, o que já abre espaço para outras diversas perguntas e teorias. Ainda tem muitas teorias pela frente. A origem dos fantasmas, o tanto de coisas que suas vizinhas parecem esconder, se realmente o que vemos no filme foi o fim da Belladonna, bastante coisa. Se você quer mais teorias desse incrível desenho, é só comentar aí embaixo, pode ser? E muito cuidado com os olhos quando for visitar o outro lado. É muito fácil prometer o impossível. Essa frase do Sr. Frankenstein para seu filho Victor é uma boa definição sobre esse filme do Tim Burton, Frankenweenie, de 2012. Quando prometemos algo para uma criança, nunca sabemos o que pode acontecer dentro da cabeça dela. Nunca sabemos até onde ela pode ir, mas Victor acabou indo longe demais. No episódio de hoje, vamos relembrar esse filme macabro onde uma criança desafia a própria morte para ter seu cachorro de volta. E vamos entender o porquê Frankenweenie, O Estranho Mundo de Jack e A Noiva Cadáver podem ser a mesma história. Hoje no Inacreditaus. A nossa história começa no porão da casa da família Frankenstein, na simples vila de New Holland. Assistimos a um filme caseiro sobre monstros que Victor fez. Ele mostra todo contente para a família dele e suas habilidades de diretor. E, claro, as habilidades de ator do Sparky também, que é o verdadeiro grande astro do filme. Sparky usa toda a sua habilidade para salvar a cidade do grande pterodáctilo monstruoso. O filme acaba com um final feliz, e lá estão os pais do Victor, orgulhosos e felizes pelo filho. Mesmo com o filme falhando no final, isso não deixa Victor triste, porque ele sabe que pode consertar. Desde o começo já entendemos algumas coisas sobre ele que mudam a forma como a gente vê o filme. Victor até é feliz e muito criativo a propósito, mas ele é sozinho. Enquanto ele se diverte consertando seu filme, os pais de Victor discutem se aquilo é realmente saudável para ele, não se referindo ao passatempo incrível que tem, mas essa solidão que Victor carrega. Não é como se naquela cidade não tivesse mais ninguém para compartilhar seus interesses ou coisa do tipo, mas Victor não parecia se importar com o mundo lá fora, apenas com Sparky e suas criações. Porém, muitas coisas acontecem em New Holland. Logo antes de mais um dia de escola, conhecemos o vizinho de Victor, Sr. Burgmaster. Ele era o prefeito rabugento da cidade e odiava ver o Sparky mexendo em seu jardim. Vemos que ele tem uma grande fixação pela Holanda e seu dia preferido do ano estava chegando, o Dia do Holandês, que é um festival anual na cidade com coisas típicas. Apesar de ter que ver a cara do seu vizinho quase todo dia, Victor segue normalmente para mais uma aula. Então se despede do seu inseparável amigo Sparky e vai para a escola. Lá conhecemos os personagens mais emblemáticos do filme, começando pelo professor Riskruski, que dava aula de ciências. Dá até uma certa agonia de olhar para ele. É realmente um personagem bem bizarro, para dizer o mínimo. Mas, tirando isso, ele é extremamente inteligente e parece ser um ótimo professor. Quando ele traz para a sala de aula a notícia de que terão uma grande feira de ciências, todos ficam empolgados, e claro que ele não sabia que isso colocaria em xeque o destino da própria cidade. Apesar dessa pequena cidade inteira parecer meio bizarra, acho que ninguém supera a menina do gato e conhecemos ela assim que o Victor sai da aula. Já se
preparando para ir embora, essa menina, que ficamos o filme todo sem saber o nome, para Victor e diz uma das coisas mais bizarras do desenho. Ela conta que o gato dela, Sr. Whiskas, sonhou com Victor. Você deve se perguntar como ela sabe disso, assim como Victor. E ela mostra que quando o Sr. Whiskas faz suas necessidades de um jeito, digamos, diferente, ela entende as mensagens. Como se isso não bastasse, ela conta que já previu coisas que iriam acontecer com outros colegas da sala. O curioso é que poderia ser algo positivo ou negativo, porque, como ela diz, quando o Sr. Whiskas sonha algo com você, isso significa que iria acontecer algo grandioso em sua vida. Além de bem bizarro, é muito assustador também, mas o Victor logo descobriria que era realmente verdade. Quando ele chega em casa, somos apresentados a outra figura bem peculiar, Edgar Gore. Ele aparece pedindo a parceria do Victor na feira de ciências. Edgar sabia da inteligência de Victor e acreditava que poderia ser um grande aliado, mas Victor não achava isso. Mesmo com medo do que poderia acontecer recusando o convite, Victor diz que queria fazer o seu projeto sozinho. Para conseguir colocar seu projeto na feira, precisava da autorização de seus pais. Então o Sr. Frankenstein vê isso como uma boa oportunidade de fazer uma troca com o filho. Ele poderia ir para a feira, mas para isso deveria começar a praticar beisebol. Assim, ele pelo menos poderia começar a socializar mais, ao invés de ficar trancado no sótão o dia inteiro. Victor reluta, mas acaba aceitando. Só não esperava que aquele combinado sairia caro demais. Parecia ser só mais um jogo normal. Todos assistiam enquanto chegava a vez de Victor jogar. Spark não queria sair de perto do Victor, então teve de ser amarrado para deixar o jogo acontecer. Mas tudo dá certo e assim começa o jogo. Ele se prepara, mas leva o primeiro strike. Tudo bem, faz parte. Ele ainda teria muito tempo para treinar. A segunda bola vem e strike de novo. Não tinha o que reclamar. Pelo menos ele estava ali se divertindo. Quando a terceira bola vem em sua direção, ele consegue rebater. Todos ficam impressionados e agora só basta ele correr para a base e marcar seu grande ponto. Mas Spark, sendo muito mais veloz, vê a bola voando para fora do pequeno estádio e corre atrás dela. Quando ele consegue pegar a bolinha e tenta voltar para devolver ao Victor, o destino já havia feito outra escolha. Spark é atingido por um carro e falece ali mesmo, em frente ao jogo. O que vemos depois disso é como Victor reagiu, tendo que se despedir do seu grande e único amigo. Ele perdeu a vontade de fazer as coisas e até mesmo a fome. Só quem perdeu um amiguinho sabe o quanto isso machuca, mas para Victor não era um simples amigo. Um pedaço dele agora tinha sido enterrado para nunca mais ver a luz do sol. A sua motivação tinha realmente se perdido, mas uma faísca faria isso tudo mudar. Dias depois do acontecido, enquanto aprendia a conviver com seu luto, Victor estava em mais uma aula de ciências com o professor Riskruski, e um tema chamou sua atenção completamente. O professor contava como a eletricidade poderia influenciar até mesmo um corpo já sem vida, fazendo os músculos responderem àquele estímulo. Quando Victor olha isso, algo reacende em sua cabeça. Talvez ele não precisasse mais passar por aquele luto. Depois da aula, ele volta correndo para casa e começa a reunir tudo o que iria precisar para o seu experimento. É aqui que o filme fica verdadeiramente sombrio. Ao cair da noite, Victor já estava decidido. Ele iria trazer Spark de volta de onde quer que ele estivesse. Ele espera o cemitério onde enterrou o amigo estar vazio para ele sozinho desenterrá-lo. Ele faz o trabalho difícil e leva o corpo de Spark para o lugar que mais conviviam juntos, o sótão de sua casa. Claro que isso escondido de seus pais, porque se eles já estavam desconfiando que Victor era um pouco estranho, se descobrissem isso, seria o fim para Victor. Quando ele chega lá, tudo já está pronto para o seu grande feito. O sótão se transformou em verdadeiro laboratório e o experimento macabro estava prestes a ser realizado. Ele então usa todas as dicas e ensinamentos do professor Riskruski, apronta o corpo do falecido parceiro e espera um forte relâmpago. Depois de um forte estrondo, era a hora da verdade. Victor conferiu do jeito que pôde, mas já tinha certeza que não tinha funcionado. Spark ainda estava do mesmo jeito. De repente, uma lambida, um balançar de rabo e pronto. Spark estava vivo novamente. Um pouco mais costurado, remendado e sujinho de terra dessa vez, mas era ele. Spark havia retornado ao mundo dos vivos. Por sorte do Victor, ele ainda era o mesmo, dócil, brincalhão e bagunceiro. Até porque, o experimento desse tipo, rapidamente o filme podia se tornar algo muito mais assustador.
E um pequeno parênteses para falar disso. Frank Winnie é bonito não só por ser um stop motion de altíssima qualidade com uma estética muito única. Ele também faz várias referências ao cinema e ao terror que são muito bem colocadas. Vemos que ele é uma grande homenagem a esse mundo bizarro e diversificado que Tim Burton sempre ajudou a construir. Mas, voltando para o filme, tudo parecia bem de novo, tirando o fato de que Victor queria esconder Spark. Até porque, esperto do jeito que era, ele sabia que nem todo mundo iria aceitar essa segunda vida do pobre cachorro. Quando a senhora Frankenstein sobe no sótão para ver se Victor estava bem, ele tem que fingir que estava trabalhando em um experimento qualquer na feira de ciências. Ele esconderia Spark o quanto fosse necessário se isso ajudasse ele a ter seu amigo ao seu lado novamente. Mas ficar quieto e escondido não era um dos planos de Spark. No outro dia de manhã, quando Victor se despede e vai para a escola, Spark estava mais enérgico que nunca. Ao ver o Sr. Whiskas em sua janela, ele acaba seguindo o gato pela vizinhança, assustando vizinhos e fazendo muita bagunça. Apesar disso, ele quase não foi visto por ninguém. Mas lembra do Edgar? Então, agora ele tinha o jeito perfeito de convencer o Victor do que ele quisesse. Ele sabia que Spark havia falecido, então espera Victor para chantageá-lo com isso. Ele não estava nem aí do cachorro estar vivo de fato. Ele só queria poder vencer a feira de ciências com algo grandioso. Ele diz ao Victor se ele não mostrasse como fez aquilo com Spark, ele iria contar aos pais de Victor e para todo mundo da cidade. Victor não vê nenhuma saída, então decide mostrar como havia feito. Só que dessa vez em um peixe morto qualquer que Edgar havia conseguido. Aqui vemos uma coisa no filme muito interessante. Quando Victor repete todo o processo com o peixe, não consegue o mesmo resultado. O peixe até voltou à vida, mas acabou ficando invisível. Dias depois, Victor até vai até o professor Riskruski e questiona o porquê não tinha o mesmo resultado, já que tinha feito exatamente a mesma coisa. O professor tenta entender melhor e explica para ele. O experimento 1 havia dado certo porque Victor amava muito o seu experimento, no caso, o Spark. Como no experimento 2 não havia amor envolvido por aquilo, acabou que as variáveis haviam mudado. Acabou não tendo o mesmo carinho com o experimento. É uma parte muito interessante porque realmente fala sobre quando fazemos algo com amor de verdade. Um ótimo ensinamento em um filme tão bizarro. Mas quem não havia aprendido nada foi Edgar, porque prometeu não contar para ninguém sobre a experiência de Victor, mas ao virar a esquina já estava contando para Bob e Toshiaki. Ao ver aquele pote vazio de Edgar, eles pensavam ser alguma brincadeira do garoto, mas ao colocar o pote contra a luz, lá estava o peixinho invisível. Toshiaki estava de dupla com Bob para o projeto da Feira de Ciências. Ele podia não ser tão criativo quanto Victor, mas era tão inteligente quanto. Então, quando viu que o Edgar levaria para a Feira de Ciências, nem chamou tanto sua atenção. Mas enquanto testava outros experimentos, Bob acabou se machucando e quebrando o braço. Isso levou ele a ter que pensar em outra coisa. Ele, assim como todas as outras crianças da sala de aula, queriam muito ganhar o prêmio da Feira de Ciências. Só assim que ele começou a pensar sobre a ideia de Victor mais a fundo e decidiu que tentaria vencer a feira, não importa o que tivesse que fazer. Depois do pequeno acidente de Bob, todos os pais fizeram uma reunião na escola para discutir sobre os perigos que as aulas de ciências do professor Riskruski estavam trazendo. Essa é uma outra parte interessante, porque vemos como os pais ali de New Holland são totalmente contra as pessoas curiosas e pessoas inteligentes. Eles preferem ver suas crianças crescendo burras do que permitirem que eles aprendam algo novo sobre o mundo. Uma crítica bem legal ao mundo de hoje em dia. Não é por menos que Tim Burton é considerado um dos mestres do cinema. Naquela reunião, todos decidem tirar o professor da sala, mas isso não havia mudado os planos para a feira. A única mudança é que os jurados seriam bem menos qualificados dessa vez. Mas isso não era importante para os adultos daquela cidade. E por falar em algo importante para os adultos, o dia do holandês chega e a cidade toda se prepara para o festival no parque. Era para ser um dia de festa e felicidade, mas a senhora Frankenstein decide subir novamente ao sótão e dessa vez acaba vendo Spark vivo por ali. É óbvio que ela se assusta e não para de gritar. Até porque imagina encontrar o falecido cão do seu filho rodopiando pelo sótão da sua casa. O Sr. Frankenstein também aparece e fica espantado com tudo aquilo. Quando Victor aparece para explicar e contar sobre o que havia feito, era tarde demais. Spark se assusta com todo aquele alvoroço e escapa pelo telhado, correndo para o mais longe que pudesse dali. Os pais de Victor até pensam em brigar com ele, mas isso só iria ferir mais o coração do filho. Então, eles topam em irem atrás do Spark e depois conversarem sobre. Isso dá
tempo para que Toshiaki e outras crianças invadissem seu sótão laboratório. Se antes Edgar havia prometido que o segredo ficaria só entre ele e Victor, agora quase metade da sala de aula estava sabendo. Graças à sua inteligência, bastou Toshiaki pisar ali para entender o que o Victor havia feito. Então ele explica para as outras crianças que queriam tentar também e corre para tentar ele mesmo dar a vida novamente para um antigo amigo. Victor nem imaginava que enquanto ele procurava Spark, outros vários experimentos estavam acontecendo agora. Toshiaki vai ao cemitério e decide reviver sua antiga tartaruga. Bob escolhe dar vida a uns camarões bizarros. A dona sem nome do Sr. Whiskas tenta reviver um morcego falecido. E Nassor tenta dar a vida para seu antigo hamster de estimação. Depois que a tempestade aparece e os resultados daquela noite sombria começam a aparecer, tudo havia dado muito errado. O Sr. Whiskas encostou no morcego na hora errada e acabou virando um monstro mutante. Os camarões de Bob viraram uma espécie de monstros do pântano, e Toshiaki acabou transformando sua tartaruga em um grande dinossauro bizarro. Apenas o Nassor se saiu um pouco melhor, porque acabou revivendo o pequeno hamster sem tantos problemas, tirando que ele mais parecia estar pedindo para morrer de novo. Enquanto tudo isso acontecia, Victor finalmente tinha encontrado Spark de novo, que sem ter para onde fugir, acabou indo descansar ao lado de sua cova. Porém, não demorou muito para Victor perceber que algo ali estava bem errado. Ele enxergou algumas covas abertas naquele cemitério de animais, e antes que pudesse entender melhor, Bob e Toshiaki já estavam ali na porta do cemitério clamando por sua ajuda. Ao perceber que os monstros estavam seguindo os sons mais altos e indo em direção ao festival, todos correm para lá. Quando chegam, é um verdadeiro show de horrores. Todos correm de um lado para o outro, tentando escapar daquelas criaturas. Para sorte deles, eles descobrem o ponto fraco de cada uma delas, bem rápido até. E eles começam a arrumar a grande loucura que eles haviam causado, eliminando os camarões com sal e eletrocutando o grande dinossauro de Toshiaki. Mas quando estava quase tudo resolvido, o Sr. Whiskas, que agora era um morcego, acaba capturando Persephone, a cachorra da Elsa Van Helsing, a vizinha de Victor. Victor sabia que ele tinha causado tudo aquilo, então corre para tentar ajudá-la, chegando assim no moinho de vento da cidade. Spark tenta também ajudar, pedindo socorro aos pais de Victor, mas o prefeito e todos os habitantes percebem que não era para ele estar vivo, culpando o pobre Spark pelo que estava acontecendo naquela noite e perseguindo ele para, quem sabe, dar um fim em tudo aquilo. Todos acabam indo para o mesmo lugar onde estavam Victor e Elsa. Mas, pelo menos assim, Spark teve a oportunidade de mostrar que era um bom companheiro. Ele não pensa duas vezes em ajudar Victor a salvar Persephone e Elsa, que agora corriam perigo. Mas mesmo conseguindo tirar elas do moinho, que agora estava em chamas, Spark acaba ficando para trás. Novamente vemos ele, gelado e sem vida. Tudo teria acabado assim, mas depois de verem o que o cachorro fez pela vida das pessoas que nem conhecia direito, as pessoas ali se comovem e se juntam para dar eletricidade para o corpo de Spark novamente. E assim, mais uma vez ele retorna, do mesmo jeito que sempre foi. Mas, antes de finalizar o filme, tem uma importante teoria pra gente conversar sobre. Alguns fãs mais atentos ao redor do mundo notaram que Frankenweenie, A Noiva Cadáver e O Estranho Mundo de Jack não são filmes isolados. Eles formam a trilogia do Cachorro da Alma. Essa teoria sugere que esses três filmes contam a jornada evolutiva da mesma alma ao longo das eras. A história de um menino cujo amor por seu animal de estimação ultrapassa as barreiras da carne, do além e do próprio tempo. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Frankenweenie deixa uma lição urgente e atemporal sobre a relação entre o conhecimento, a empatia e as nossas intenções no mundo. O filme nos prova que a tecnologia e o poder são apenas ferramentas neutras da existência. O que determina se aquilo que iremos descobrir com nossos experimentos será uma bênção ou um monstro destruidor é o que carregamos no nosso próprio coração. A ambição cega dos colegas de Victor gerou um caos porque eles queriam a vitória da Feira de Ciências, o aplauso dos outros e só isso. Victor conseguiu gerar a vida doce do amigo novamente porque só queria o abraço do seu antigo amigo de volta. A cidade de New Holland só encontrou a sua verdadeira luz quando deixou de lado a ignorância que caça com tochas para se unir ao redor de uma criança e dizer que o afeto vale a pena ser defendido a qualquer custo. Apesar de mostrar isso de um jeito bem sombrio e macabro, o filme revela que o amor é a única energia que nem a própria morte consegue apagar.
Um desenho com grande orçamento, grandes diretores e pioneiro com tecnologias que usam até os dias de hoje. Não podia ser diferente. Virou uma lenda para quem gosta de terror e para quem não gosta também. Nesse vídeo, vamos adentrar e explorar a casa mais assustadora da nossa infância, a Casa Monstro. Hoje, no Inacreditaus. Como sempre, se você ainda não assistiu o filme, recomendo ir ver e depois voltar aqui pra gente discutir os detalhes do desenho. Aproveita, deixa o like e se inscreve para apoiar o canal. Nos primeiros minutos, já conseguimos ver a inspiração em grandes filmes de terror. Mesmo sem falar o nome da cidade no filme todo, podemos sentir uma cidade sombria, silenciosa e pequena. Isso também se deve ao fato de que o filme se passa apenas naquela vizinhança, tornando a história bem mais íntima. O filme mal começa e já podemos ver o que tem de tão assustador por ali. O vizinho rabugento, Epaminondas, pegando o brinquedo de mais uma criança que pisou em seu jardim. Ele aparece antes mesmo do nosso personagem principal, DJ Walters. DJ nos mostra que o vizinho sempre fazia aquilo e ele mesmo queria entender os motivos. Então assim que seus pais vão viajar, ele se junta ao Bocão, seu melhor amigo. E durante um simples jogo de basquete, a vida deles muda para sempre. Quando a bola de Bocão cai no gramado do Epaminondas, eles já sabiam que estavam em apuros. Mas, mesmo assim, depois de muita discussão, eles finalmente vão tentar pegar a bola. E é óbvio que o vizinho aparece. Epaminondas fica tão bravo com os dois que acaba tendo um ataque cardíaco. O vizinho é levado às pressas para o hospital. Então, para DJ e Bocão, é o seu fim. O pesadelo finalmente acabou. Mas, se fosse assim, o vídeo iria acabar aqui. Então é óbvio que tudo piora. Quando DJ volta para casa se sentindo culpado, sua babá aparece pela primeira vez. Elizabeth, ou Z. Em poucos segundos, cuidando do menino, percebemos que ela não está ali nem para cuidar do DJ, nem para ser uma boa pessoa. Ele então vai direto para a cama, e na verdade, o pesadelo estava só começando. DJ acorda no meio da noite enquanto alguém liga para ele. Não alguém, mas algo. A própria casa. Então ele faz a única coisa que podia. Avisa os adultos. E é óbvio que ninguém acreditou nele. Nem Elizabeth, nem Magrão, o namorado esquisito dela. Mas logo a gente fica sabendo que Epaminondas já fazia aquilo tinha muito tempo. E até mesmo o próprio Magrão já tinha passado por algo também. Então quando ele comenta com Z que o vizinho tinha ido ao hospital, aquilo fica na cabeça dele. Na hora de ir embora, ele decide colocar tudo pra fora. E sem ninguém ficar sabendo, isso acaba tornando ele a primeira vítima da casa. No outro dia, Bocão decide provar que não tem nada de errado com a casa. Ao mesmo tempo, a casa cansou de se esconder. Agora está claro, não se pode brincar com a casa. Mas DJ e Bocão querem descobrir mais e querem entrar na casa. Sim, sabemos que não é a melhor escolha quando uma casa possuída por alguma entidade maligna tenta te comer. De repente, conhecemos Jenny, vendedora de biscoitos que passava pela vizinhança. Depois do que viram, os meninos não poderiam deixar a garota em apuros. Então tiveram que interferir antes que ela vendesse biscoitos para a casa errada. Depois de quase todos serem engolidos juntos, o trio está formado para tentar entrar na casa. Mas, como fazer? Eles então vão até o famoso, pelo menos para eles, Reginald Skalinski, que aconselha a encontrar e destruir o coração da casa. Então, esse passa a ser o plano. Alguns de vocês podem inocentemente pensar: por que eles estão fazendo isso? É só chamar a polícia. Pois é, digamos que não adiantou muito não. Mas também não adiantou o plano infalível. Eles foram obrigados a entrar. Assim que entram, tem uma cena que dá para interpretar de outra forma. A gente morreu! Você matou a gente morreu! Será que aquilo estava realmente acontecendo? Ou o Bocão estava tentando avisar algo a mais? Será que tudo não era invenção da cabeça das crianças, tentando entender como havia terminado suas vidas? E se Epaminondas tivesse algo a ver com isso e realmente fosse um vizinho lunático? Bom, fica o mistério aí. Vamos seguir com o filme. Antes de serem engolidos completamente, a gente finalmente pode espiar um pouco a casa por dentro. E é incrível. O interior é como um corpo vivo. Ela respira, ela escuta e, para sorte deles, ela vomita também. Mas, se não fosse um grande deslize deles, não iríamos conhecer a verdadeira história da casa.
Depois de vasculhar a casa e descobrir o corpo da esposa de Epaminondas lá dentro, a casa parece ter acordado, e as crianças precisam escapar antes que tudo desmorone. Como eu havia mencionado, por sorte a casa vomita eles para fora. E aqui a coisa fica estranha novamente. Ao ser quase atropelado por uma ambulância silenciosa, DJ vê sair do carro Epaminondas, em carne e osso. Se DJ realmente viu isso, ou não viu mais nada porque foi atropelado, é uma ótima teoria também. Mas, pela primeira vez, conseguimos ver Epaminondas como uma pessoa normal, e entender toda a história de sua esposa. Descobrimos que Epaminondas tinha uma esposa, era uma mulher de circo chamada Constance, conhecida como a Mulher Gigante. Ela era maltratada por todos que iam ao circo. Epaminondas, então, que já era apaixonado por ela, a resgatou e assim construíram uma casa juntos. Mas, antes de finalizar a casa, uma tragédia aconteceu. Na data de Halloween, enquanto Constance ajudava a terminar a construção, algumas crianças que estavam provocando ela fizeram ela cair e ficar presa para sempre na estrutura da casa, nunca mais conseguindo escapar. A casa é literalmente Constance, porém transformada em uma entidade monstruosa pelos traumas e pela dor que passou em vida. E na verdade, Epaminondas não era um vizinho ruim. Ele estava protegendo as crianças da fúria de Constance, sempre impedindo qualquer pessoa de pisar em seu jardim. As crianças decidem então ajudar o vizinho a conter a casa, porque novamente era a noite de Halloween, mas agora a situação estava bem pior. A casa monstro literalmente sai correndo atrás deles pela vizinhança. Já imaginou? Se você ama a criatividade desse filme, também comenta aí. Por fim, e com muito esforço, eles conseguem destruir a casa, dando uma batida final em seu coração, dando a Constance o merecido e eterno descanso, e também a liberdade de novo para Epaminondas, podendo assim curtir o resto de sua vida, sabendo que sua tão amada esposa descansou. Uma das mensagens que eu gosto desse filme é sobre as coisas que fazemos por amor. Epaminondas poderia ter abandonado a casa, ter ele mesmo acabado com o coração de Constance. Mas como acabar com o coração de quem você tanto ama? Apenas um ser extremamente frio conseguiria. Então ele preferiu passar a vida toda sendo reconhecido como o pior vizinho possível. Sem amigos, sem família visitando, apenas protegendo sua amada esposa e vizinhos, mesmo que ninguém soubesse. A Casa Monstro foi o segundo filme de animação da história a usar tecnologia de captura de performance, ficando apenas atrás de O Expresso Polar, inspirando milhares de filmes de animação até os dias de hoje. Chegando no final, você deve se perguntar, e o tal do Magrão? Adivinha, na última cena do filme ele surge saindo dos escombros. Mas não só ele, você tem que ver um pouco dos créditos para ver os policiais saindo também. Pelo menos ninguém se machucou, mas pense 2 vezes antes de pisar na grama do seu vizinho. Os filmes em stop motion sempre são um colírio para os olhos. É um estilo de arte que quanto mais tempo passa, mais bonito fica, nos deixando todas as vezes nos perguntando como foi feito e com vontade de saber todos os detalhes. Por isso, nesse vídeo, vamos dissecar um desenho que marcou minha vida, assim como a vida de muitos de vocês. A Noiva Cadáver. Hoje, no Inacreditaos. Se ainda não assistiu o filme, recomendo ir assistir e voltar aqui para ver o vídeo e todas as curiosidades. Aproveita e se inscreve para apoiar o canal. O filme mal começa e já podemos ver uma cidade triste, cinzenta e bem gótica por sinal. Estética que se estica por quase todo o filme. E os primeiros personagens que somos apresentados não fogem muito dessas características, sendo eles os Van Dort, mãe e pai de Victor Van Dort, que já vamos conhecer. Agora, se você não concorda que a música do início é uma das melhores coisas do filme, pode comentar aí que todo mundo vai discordar. Por isso, cada um e todos os mínimos, mesmo microscópicos detalhes devem funcionar. Não é só as aparências desses personagens que são exageradas, suas vontades e ambições também. O grande desejo dos Van Dort é casar Victor com uma moça que possa tirar sua família da pobreza. E mais que isso, elevar totalmente seu status social. Na música, a gente já entende a vontade dos pais de Victor de estarem entre os ricos e a nobreza. De repente, surgem os Everglot, pais da pretendente Victoria. Aqui nós temos a primeira grande confusão do filme, mas não a maior. Os Everglot também querem casar Victoria com alguém que irá tirá-los da pobreza,
apesar de já terem sido muito ricos, o que podemos ver pelos detalhes da vida que levam e pela sua grande mansão. Deu para entender? Tanto os Van Dort como os Everglot acho que vão se salvar financeiramente com essa junção. A maior diferença inicial que o filme mostra entre os dois casais é que os pais de Victoria estão decepcionados por terem que casar a filha com um Van Dort, que aparentemente não suportam. Já os pais de Victor estão ansiosos e contentes. A grande ironia disso é que pelo menos os Van Dort ainda possuem um comércio de peixes, que é possível ver no início do filme. Já os mesquinhos dos Everglot não possuem mais nada. As lacunas abertas no roteiro nos fazem teorizar o porquê os Everglot ficaram pobres, se possuem uma vida tão diferente. Coisa pouco comentada no filme. Quem era essa família rica do pai da Victoria ou porque eles simplesmente não vendem a mansão também fica em aberto, mas isso só aumenta nossa curiosidade. Até aqui, já entendemos que Victor e Victoria estão para ter um casamento arranjado. Quando se encontram pela primeira vez, tudo parece melhor que o combinado, até porque eles se gostam. O que é difícil saber se vai acontecer quando alguém te obriga a casar com um desconhecido. Só que como nem tudo são flores, algumas coisas têm de ser espinhos e gravetos, e essa sim é a maior confusão do filme. No treinamento para finalmente casar, Victor fica tão nervoso que tudo vira um desastre. É vinho para um lado, incêndio para o outro. Imagina a primeira vez que você vai ver sua sogra, você sem querer coloca fogo nela. Aposto que você ia sair correndo igual Victor fez. E nessa correria, Victor viaja na ideia de se casar com Victoria e continua treinando seus votos, para quem sabe dar certo pelo menos no grande dia. E assim, ele ensina pra gente que não se deve prometer o amor eterno para qualquer galho por aí. Desse pedido, surge a personagem mais injustiçada e incrível do filme, Emily, a própria noiva cadáver. A coitada acredita que Victor pediu ela em casamento de forma legítima, então o que fazer nessa situação? Isso mesmo, arrastar o Victor para o submundo. Aqui, nesse lugar, vemos um mundo totalmente diferente. Dessa vez, colorido, cheio de música e com muita felicidade. Esse é um dos detalhes mais legais em A Noiva Cadáver. A diferença entre o mundo cinza, onde estão todos sempre presos em problemas sociais e econômicos, e um submundo colorido, onde finalmente as pessoas estão livres dessa sociedade repressiva do desenho. É uma crítica na nossa cara muito bem feita, que nos faz pensar bastante. Mas, voltando ao submundo, aqui entendemos melhor o que aconteceu com Emily. Foi prometida em casamento, fugiu com seu amado, foi roubada e teve sua vida interrompida pelo parceiro antes de chegar ao altar. Se tem uma pessoa que não merecia esse fim trágico, era a coitada da Emily. Mas, mesmo com essa história, agora ela quer se casar de verdade. Logo, Victor para de fugir dela e acredita ter tido uma ideia genial. Enganar Emily para subir novamente ao mundo dos vivos, dizendo que quer muito apresentá-la a seus pais, quando na verdade era só para fugir de tudo aquilo mesmo. Emily então diz conhecer alguém que pode ajudar eles a voltarem para o mundo dos vivos, sendo ele o Sr. Gutnektic. Esse pra mim é um dos melhores mistérios do filme. Quem é esse tal de Sr. Gutnektic e por que ele sabe de tudo isso? O que será que ele fazia quando era vivo e por que ele tem todo esse conhecimento e poder sobre o mundo dos vivos e dos mortos? Infelizmente, é uma dúvida que o filme não tira de nós. Enquanto Victor tenta escapar dali para voltar ao mundo dos vivos, Lord Barkis se apresenta aos Everglot como possível pretendente. Barkis aparece se esgueirando pelas ruas da cidade desde os primeiros minutos do filme, aparentemente tramando algo. E não é por menos. No final, descobrimos que foi Barkis que tirou a vida de Emily e roubou sua fortuna. Sua cara de vilão não nega, e só enganou os Everglot porque já não eram muito inteligentes pelo visto. Victor até consegue voltar para o mundo real e avisar Victoria que está em apuros, e prometeu a mão da Emily em casamento sem querer. Mas, quando descobre que a pretendente viva vai se casar, mas dessa vez com Lord Barkis, ele muda de ideia e aceita Emily como sua eterna parceira. E para isso realmente acontecer, Victor teria que tomar veneno, se tornando assim o noivo cadáver oficial. Segundos antes disso realmente acontecer, Victoria invade o casamento fúnebre de Victor, o que faz a Emily repensar tudo aquilo. Se ela deixasse aquilo acontecer, estaria repetindo o mesmo ciclo de injustiça que ela mesma sofreu. Porque Victor e Victoria se amam aparentemente, então ela desiste do casamento e se sacrifica emocionalmente para que Victor seja feliz. Barkis, depois de quase mandar mais pessoas ao submundo, se engana e acaba ele mesmo indo parar lá,
tomando o veneno sem querer. Já Emily finalmente se liberta da sua dor, não voltando para o submundo, mas se tornando livre e nos deixando curiosos de onde ela pode ter ido, porque ela com certeza merece algum lugar bom. Esse é um final bem poético para esse filme. Barks teve exatamente o que merece e Emily não teve tudo aquilo que sempre sonhou, mas teve sua libertação merecida. Uma outra teoria muito legal sobre o filme, talvez a mais famosa, é de que alguns dos desenhos de Tim Burton mostram uma linha do tempo de Victor, sendo eles, em Frankenweenie, um Victor jovem, em A Noiva Cadáver, um Victor adulto, e em O Estranho Mundo de Jack, seria um Victor que renasce como Jack, depois de ter ido dessa para uma melhor, claro. E os pontos fortes para essa teoria seriam: eles possuem a mesma estética gótica e personagens visualmente semelhantes, Jack e Victor têm traços idênticos, se parar para perceber, e Spark, cachorro de Frankenweenie, seria precursor do cão esquelético de Jack, que também aparece em A Noiva Cadáver. No ano em que A Noiva Cadáver foi feito, foi o filme stop motion mais complexo da época. Até por isso nos surpreende até os dias de hoje. Esse continua sendo um dos filmes mais lindos desse estilo e um dos que mais nos deixa empolgados para ver essas próximas animações. Seja por causa da história incrível que nos trouxe, do cuidado com a arte impecável que apresentou, ou porque nos mostra que às vezes não é apenas nossos sonhos que importam. Tem horas que podemos simplesmente ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas também. E claro que me deixou com vontade de trazer mais sobre todos os filmes que citei hoje. Então se você ficou com vontade também, comenta aí e muito cuidado na floresta para não acabar se casando por aí. O que acontece com a mente de uma criança quando a única resposta que ela recebe do mundo é o medo, o isolamento e o bullying? A maioria das histórias de zumbi fala sobre monstros comendo cérebros, mas Paranorman é sobre algo muito mais assustador. É sobre o monstro que nós criamos quando excluímos alguém. A história de Norman não é só um filme de stop motion bonitinho. É um espelho cruel de histórias tristes que eu e você já vimos acontecer na vida real. Hoje a gente não vai só resumir o filme. Vamos entender porque essa é uma das obras mais necessárias e dolorosas sobre traumas que já foram feitas. Hoje, no Inacreditados. Para entender de fato nossos personagens, a gente precisa primeiro entender o peso do ambiente que estamos. O filme não perde tempo em nos mostrar que o dom do Norman, falar com os mortos, é um superpoder legal como nos filmes de super-herói. É um fardo. E o mais genial em Paranorman é que os mortos não são o problema. A avó dele é um amor em todos os momentos, e os fantasmas na rua são simpáticos, vivendo seu pós-vida sem atrapalhar ninguém. O verdadeiro horror de Paranorman vem dos vivos, vem da própria família que prefere fingir que ele é normal do que aceitar quem ele é de verdade. Também vem da escola, onde a palavra estranho é escrita no armário de Norman, seguindo ele por todo canto, como se fosse um castigo ser do jeito que é. E aqui a gente desenha a linha que liga Norman a muitos de nós. Ele se isola não porque ele quer ser sozinho, mas porque é a única forma de defesa que ele conhece. Ele cria a sua própria armadura, que é usar fones de ouvido e andar de cabeça baixa para todo lado. Quantas vezes a gente não fez o mesmo, nos fechando para o mundo antes que esse mundo nos machucasse ainda mais? Diz aí nos comentários. Só que o filme nos ensina que essa armadura não é de graça. Quando você se isola demais, você começa a perder a empatia pelos outros. E é exatamente isso que estava prestes a acontecer com ele. Até que a história da bruxa entra em cena. É aqui que o roteiro desse filme faz algo brilhante, algo que a maioria das animações infantis não tem coragem de fazer. A gente cresceu aprendendo que zumbis são monstros sem cérebro, que precisam ser derrotados, certo? E que a bruxa é a vilã malvada que atormenta a cidade. Mas Paranorman vira essa lógica de cabeça para baixo. Quando os monstros se levantam, a cidade entra em pânico. As pessoas pegam tochas, armas, qualquer coisa para destruir aquilo que elas não entendem. A multidão que vira o verdadeiro monstro, transformando os cidadãos comuns em criaturas violentas e irracionais. E aí vem o plot twist que muda tudo. Os zumbis não queriam comer cérebros, eles queriam apenas pedir desculpas. Aqueles zumbis eram os juízes que condenaram a bruxa séculos atrás. Eles não eram monstros famintos, eles eram pessoas consumidas pela culpa. Eles eram adultos que no passado ceifaram a vida de uma criança porque tinham medo dela. Eram pessoas sem certeza nenhuma, mas cheias de convicção que estavam fazendo a coisa certa. Isso muda tudo. O filme deixa de ser uma batalha de eu sou do bem, você é do mal, e vira uma batalha de quem tem medo e quem compreende. A cidade estava repetindo o mesmo erro de 300 anos atrás.
atacando o que era diferente. E o Norman era o único elo que conectava tudo. Só ele seria capaz de quebrar esse ciclo. E é nesse caos que conhecemos a verdade sobre Agatha. A terrível bruxa que aterrorizava a cidade era só uma garotinha. Uma criança, exatamente como Norman, que também falava com os mortos e que foi condenada eternamente por pessoas assustadas. Agatha é o reflexo sombrio do Norman. Ela é a resposta para a pergunta que fizemos no início do vídeo. No que uma pessoa se transforma quando a resposta é o medo? Ela se transformou em pura raiva, em vingança. O confronto final entre os dois é, na minha opinião, um dos momentos mais poderosos da história da animação stop motion. Não existe um raio de poder, não existe um soco final. O Norman não derrota a Agatha com força, ele derrota ela com empatia. Ele entra na tempestade de raiva dela e diz: eu sei como é, eu sei que dói. Ele valida a dor dela. Enquanto todos tentavam silenciar a bruxa, Norman foi o único que parou para ouvir a menina. Ele mostra para ela e pra gente que mesmo que o mundo seja cruel, mesmo que as pessoas nos julguem, a gente não pode deixar que isso tire a nossa humanidade. Como ele mesmo diz na frase mais impactante do filme: você não pode ser um monstro, Agatha. É isso que eles querem que você seja. Agatha encontra paz não porque foi perdoada, mas porque foi compreendida finalmente. E ao libertar Agatha, Norman liberta a si mesmo também. Ele entende que não precisa ser o garoto isolado sozinho. A família do Norman passa a aceitar ele, não porque ele mudou, mas porque todos eles mudaram. Eles viram o erro que estavam cometendo. O bullying da cidade diminui porque o medo diminuiu. Paranorman termina nos deixando uma lição que vai muito além de fantasmas e zumbis. Ele nos ensina que o medo é uma reação natural, mas a crueldade é uma escolha. Sempre que a gente exclui alguém, sempre que a gente julga alguém sem conhecer a história dela, a gente está criando pequenos monstros. Nós estamos criando novas Ágatas, mas, ao mesmo tempo, sempre que a gente escolhe ouvir, a gente tem o poder de quebrar essas maldições. E se o filme nos ensina algo, é que às vezes, tudo que um monstro precisa é de um abraço. Se você já se sentiu como Norman em algum momento da sua vida, ou se essa análise fez você ver o filme com outros olhos, comenta aí embaixo. Mas também não esquece de conversar com alguém que pode te entender de verdade e te ajudar. Ligue 188. É de graça e 24 horas por dia. Não esqueça de assistir o último vídeo e conferir o canal secundário de compilados dessas animações que falo por aqui. Muito obrigado se você viu até aqui. Não esquece de se inscrever e deixar o like para ajudar. E comenta qual o próximo desenho que você quer ver no canal. Nos vemos no próximo vídeo, beleza? Tchau!